Pelo jeito, o Trump está dando uma forcinha para a França assinar o acordo com o Mercosul, né? O acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas é claro, mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero comentar aqui, vou até colocar depois para vocês, uma manchete do New York Times. Né? A aposta de Trump é que os americanos vão tolerar a dor econômica para conseguir restaurar a indústria. Tá certo. Falei dois vídeos atrás aí, pode procurar aí na playlist, que é exatamente isso aqui. Essa é a aposta deles. Eles fizeram aquele acordo, exploraram a China e jogaram toda a indústria tradicional de manufatura tradicional, né, para a China. Tipo assim, deixa lá que os asiáticos fazem o trabalho duro. Vamos ficar só no mental aqui. E o Trump pensa ao contrário. Ele pensa que é exatamente esse o problema. Isso aí pode ficar refém. E digo por que pode ficar refém. Porque a guerra da inteligência artificial e dos computadores quânticos é uma guerra de paralisação dos serviços digitais e de tudo que esteja ligado ao digital. Então imagine os Estados Unidos toda a sua economia vinculada ao digital, ao ganho do digital. E de repente a inteligência artificial chinesa supera a americana e numa guerra entre os dois países, a chinesa desliga a americana. Esse é o problema. Essa é a questão de segurança nacional que tanto o Trump fala. Eles ficam reféns de um possível apagão digital. Então ele diz assim, esse David Sanger do New York Times, ele fala exatamente isso. Na visão do mundo de Trump, é a manufatura tradicional que importa, mesmo que o cenário global atual seja muito diferente do que era na década de 50. Sim, o cenário global atual é digital. Perfeito. Né? As oportunidades todas aí agora estão na inteligência artificial, está tudo certo. Só que se desligar o disjuntor, acabou a festa. Eu lembro que eu estive no Forte de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, e ouvi uma história do guia. Depois eu fui verificar, me parece que essa versão não está registrada, mas diz o seguinte, que houve lá um movimento de rebeldes, né, do exército brasileiro, e eles se fecharam dentro do Forte de Copacabana. E ali eles começaram a querer implantar uma revolução no Brasil. O problema é que o disjuntor que ligava a luz do forte ficava do lado de fora. Né? E daí o que aconteceu? Alguém lá que estava combatendo aqueles rebeldes pegou desligou o disjuntor. Em 2 dias os caras tiveram que sair, daí parece que foi um massacre, mataram todos. Mas isso é para professor de história, eu só vou dizer o seguinte. Não adianta você ser o cabeça da inteligência artificial se não tiver energia elétrica para ligar o teu computador. Não adianta você ser o cabeça da inteligência artificial se não tiver comida para comer, se não tiver bebida, se não tiver água. Tá entendendo? É esse o drama que o americano sentiu agora. E ele disse que os americanos vão... O Trump está apostando em que a aposta do Trump é que os americanos vão tolerar a dor econômica para conseguir restaurar a indústria. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o americano vai suportar a dor econômica? Eu não vejo isso, sinceramente, eu não vejo o americano preparado mentalmente, essa geração americana aí, do Oba-Oba, não é a mesma geração. E ele comenta aqui, né, eu sei que o mundo não é o mesmo da década de 50, mas nós precisamos reindustrializar os Estados Unidos. Agora não é só isso, não é só a questão de não ser igual na questão da manufatura, da importância do digital, dos aplicativos, das big techs, assim por diante. A questão é a seguinte, o mundo mudou também, o comportamento do jovem mudou. E o comportamento do jovem americano hoje é o comportamento do neto pobre. Pai rico, né? Avô rico, pai nobre, neto pobre.
Então, aqueles da década de 50, aqueles adultos da década de 50 já são os avós. Certo? Já são os avós. Então, o que acontece? Essa geração... Eu até entendo que aquelas pessoas, aqueles americanos naquela época, teriam ainda fibra para aguentar esse tranco. Mas, sinceramente, os jovens de hoje eu não acredito. E o Trump está apostando nisso. Ele quer recuperar a indústria americana, certo? Recuperar a indústria americana. Agora, essa manchete aqui não fala que o Trump disse para o povo que eles vão ter que suportar a crise econômica, a dor econômica. Ele disse que a aposta do Trump é nisso. A aposta do Trump, e aí eu concordo. Mas em momento algum o Trump falou em dor, falou em recessão e assim por diante. Ele até se esquivou, né? Falou a primeira vez que não sabia se ia ter recessão ou não. Depois, no dia seguinte, já mudou o discurso, dizendo que não tinha chance de ter recessão, porque deve ter recebido um puxão de orelha de algum assessor, ou da própria mídia, né? Que ele acompanha. Então é isso, é aí que mora o grande equívoco do Donald Trump. Ele vai apostar na capacidade do povo aguentar a dor econômica. Bom, eu acho que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas, enfim, lá para baixo ele diz que pode durar meses, pode durar anos. Isso aí realmente, se for aplicar esse freio aí, são décadas para se recuperar. Décadas, não é nem meses, nem anos. São décadas. Agora eu quero saber de você se você acha que o americano suporta décadas de freio econômico. Tem outra. A China vai passar feito um trator em cima. E a China já está com o parque, né, industrial montado. E, aliás, foi essa jogada da transferência, tudo para lá. E agora se arrependeram, né? Se arrependeram. Bom, enfim, apostaram errado, quiseram se folgar, quiseram jogar o trabalho duro para o chinês. Agora tem que carregar com as consequências. Mas a questão que eu digo aqui do Mercosul é o seguinte: se tinha algum país que estava barrando o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, esse país era a França. Só que agora o Donald Trump ameaça colocar 200% sobre as bebidas, os vinhos, assim por diante, franceses e da Europa, de uma forma geral. Isso atinge exatamente as mesmas famílias dos produtores lá que estão contra o acordo de Mercosul e União Europeia, porque eles acham que eles vão perder mercado. Agora imagine a questão seguinte. Esses produtores aí, com 200% para entrar nos Estados Unidos e com 0% para entrar aqui no Brasil, claro, com certeza, eles vão conversar entre os outros produtores, né, os outros fazendeiros, e vão dizer, gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Nós vamos ter que aceitar isso entre o ruim e o muito ruim. Vamos aceitar esse acordo aí com o Mercosul. E aí abre-se um acordo que une 700 milhões de consumidores. Isso vai ser bom para o Brasil. E vai ajudar a Europa a superar essa crise. Vai ajudar o Brasil, inclusive. Sim, porque entre maquinários que vão ser importados dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, que vêm os da Alemanha. Né? Carros que são importados, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Alemanha, que vêm da França. Não é? Nós já temos uma certa preferência, né, pelos carros alemães, não é verdade? BMW, Mercedes, Porsche e assim por diante. Os carros de luxo. Nós já temos uma certa preferência. Agora imagine se nós tivermos isso aí numa alíquota baixa, ou zero. Passar do tempo, né? Não é de imediato. Mas de repente pode até, diante de toda essa pressão e de todo esse rearranjo aí, né, geopolítico mundial, pode zerar de cara já. Já que o Trump está querendo impor goela abaixo nas tarifas dele, por que não no Mercosul também? É hora de agir rápido. É hora de pensar rápido e agir rápido. Com cautela, obviamente. Com cautela, né?
É aquela história de andar correndo. Mas o Brasil realmente vai ter que trocar as rodas com o carro andando. Aliás, vai vencer, vai sair bem quem conseguir fazer isso. Trocar as rodas com o carro andando. Então veja, sinceramente, eu já coloquei aqui que o Trump está blefando, porque se ele não tivesse blefando, ele não ficava ameaçando, né? Ameaça e volta, ameaça e volta, ameaça e volta, ameaça e volta. Ele quer negociar, certo? Negociar. Ele quer ter melhores condições de negociar. Porque senão, se ele acreditasse realmente que a alíquota funcionasse, ele ia colocar a alíquota, pronto, acabou, não tem conversa e vamos pro pau. Mas não, ele fica ameaçando, então ele está blefando porque ele sabe que é ruim para ele. Muito bem. Vamos supor que ele consiga convencer o povo americano a encarar essa dor econômica aqui que o David Sanger, do New York Times, coloca aqui. Vamos supor que ele consiga. Tá? Por quanto tempo? E aí que tá. Sinceramente, eu não vejo nem o europeu, nem o americano com condições emocionais, psicológicas para aguentar um tranco de longo tempo. Não vejo. Então aí, se for jogar queda de braço nesse sentido, eu aposto mais nos países pobres. Sinceramente. Porque eles podem cooperar. Eles podem cooperar. E a Europa demorou. Demorou para assinar esse acordo e demorou para recuperar suas forças armadas. Vai ter que partir para outro tipo de aliança. Partir para outra aliança e, olha, sinceramente, eu não sei se o pessoal vai ficar na OTAN. Não sei, sinceramente, se não vai ter um novo arranjo, uma nova negociação, porque está tudo sendo quebrado. Os Estados Unidos não estão respeitando nada. Não está respeitando nada. Nem a ONU, nem a OMC, nem nada. Nem a Organização Mundial de Saúde, a OMS, nada. Nem acordo climático, nada. Eles acham que eles, por si próprios, conseguem dar conta. Olha, gente, foi esse o erro da China no passado. A China se isolou do mundo e achou que, por ter um território vasto, né, ia conseguir dar conta a atraso. O que provavelmente vai acontecer com os Estados Unidos é isso. Vai haver um atraso tecnológico, um atraso transacional. É isso que acontece quando uma pessoa se isola. A pessoa se isola. Ela perde muito da riqueza da interação, da conversa. Não é? Perde muito. Eu tenho os meus mecanismos próprios de ter conversas diárias com o povo. Acho extremamente importante. Porque uma coisa é a mídia, outra coisa é o povo. Essas conversas que vocês têm entre os seus amigos, né, do trabalho, ou ali um amigo que toma a cervejinha, ou a amiga, né, que sai para bater papo. Isso aí é fundamental. Isso aí dá o equilíbrio entre a realidade e o ilusório. E o fantasioso. Né? Então veja. Recentemente uma amiga minha alemã, ela falou da insatisfação dos alemães em relação aos imigrantes. Tá? Antes dessa conversa eu não tinha certeza absoluta, mas isso foi antes do avanço da extrema-direita americana, alemã. Então, mas quando eu tive a conversa com ela, acendeu o sinal amarelo, né? Disse, opa, realmente ela está falando, então não deve estar brincando. Mas depois, conversando com outro amigo alemão, ele disse que está dividido, então eu percebi que o mais jovem tem uma cabeça diferente e o mais velho tem outra cabeça. E acho que é isso que pode livrar a Alemanha de ter uma presidência de extrema-direita. Presidência não, a chefia, né, do Estado. Mas, enfim, nós temos que observar isso atentamente. Será que o Trump vai ter esse ato de sinceridade? Difícil. Difícil. Esse ato de sinceridade dizer que nós vamos ter que aguentar uma dor econômica, não, acho difícil. Acho muito difícil.
E acho difícil o povo americano aguentar também. Porque o que, que acontece? O Hugo Chávez, eles apostam numa austeridade econômica, certo? Para manter uma independência dos Estados Unidos e assim por diante. Mas a repressão lá é violenta. Se o cara achar ruim, vai preso. Agora, nos Estados Unidos não tem isso, gente. Cabe na tua cabeça um país como os Estados Unidos entrar nessa? De repressão, de acabar com a liberdade de expressão e se achar ruim vai preso e assim por diante? Será? No autoritarismo nesse nível nos Estados Unidos? Ah, tudo é possível. Não vou dizer que não, mas eu acho muito pouco provável. Eu sempre volto a dizer que os Estados Unidos deveria ter um pensamento mais sóbrio da questão. Pensamento mais sóbrio. E procurar, no diálogo, na cooperação, nas parcerias, reequilibrar a coisa. Agora o que acontece? Larga na frente. O segundo lugar está bem lá atrás. Mas pelo rádio passam para ele que faltam ainda muitas voltas para acabar a corrida e aquele segundo lugar, o tempo dele para completar uma volta está mais rápido, está um segundo mais rápido. E nesse segundo mais rápido, até chegar ao fim da corrida, ele ultrapassa o líder. Então é isso que está acontecendo. Trump e companhia, e americanos, né, sabem que a China está lá com seus 18 trilhões, acho, de PIB, mas está avançando, 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 avançando. E logo, logo ultrapassa. Mas eu sempre digo, gente, sempre digo, isso aí não precisava ser desse jeito. Divida o PIB chinês e transforma em PIB per capita. Não tem comparação. Não tem comparação. E os Estados Unidos ainda querem tirar o status de país em desenvolvimento, querem tirar o status da China de país em desenvolvimento, para que ele não tenha algumas prerrogativas, algumas possibilidades que os Estados Unidos não têm. Querem tirar esse status. Gente, por favor. Acho que o Trump precisa ir para o interior da China para ver o que é a China. Então é mais seria mais uma questão de ilustrar isso. Ilustrar. Começaram a focar no PIB, já que a questão é de orgulho, ferido, tal, não sei o quê, mostra para o americano o que é PIB per capita. Ah, mas daí no PIB per capita a gente vai cair lá para 10º, 8º, assim por diante. É verdade. Mas a China fica lá bem, 15º, 20º, tá entendendo? É esse o medo? É o medo de mostrar para o público americano que eles não são os caras, não. Que o PIB per capita da Noruega, da Dinamarca, esses são os caras de verdade. É esse o medo? Então já está na hora de parar com isso, né? De parar com isso. Porque esse seria o caminho. Não iludir o povo, mostrar a verdade, mostrar que a China per capita está bem atrás, e é isso que importa, o IDH, a qualidade de vida, certo? E aos poucos ir recuperando, traçar um plano de recuperação. Agora eu não entendo, sinceramente, por que os Estados Unidos não abraçam o Brasil como amigo, como parceiro? Esse seria o caminho. Porque, veja,
Os Estados Unidos, pelo jeito, se arrependeu de desenvolver um país que tem bomba atômica. Deve você pensar, mas tem a Índia, mas a Índia também tem bomba atômica. Mas o Brasil não. O Brasil tem custos menores de produção de aço. Tem custos menores. O Brasil tem mão de obra mais barata do que a mão de obra americana. Eu acredito que seria um ótimo negócio para os Estados Unidos abraçar o Brasil, desenvolver o Brasil um pouco. O povo brasileiro não precisa andar de Mustang, né? Desenvolver um pouco, dar um mínimo aí de condições de saúde, não precisa muito para consertar a questão. Para sair desse imbróglio, sair dessa confusão, sair dessa, né? O caminho para os Estados Unidos seria exatamente esse. Ter a América, realmente a América, toda a América, do seu lado, a recuperar as indústrias, mas recuperar as indústrias aqui no Brasil, no Peru, na Argentina, no Paraguai. Porque não tem como, gente. O americano não está mais acostumado a botar a mão na massa e o custo dele, o custo de mão de obra é muito elevado. É muito elevado, não tem condições. Não tem condições. E o Brasil não representa ameaça para os Estados Unidos, sinceramente. Se encostar um porta-aviões americano ali no Rio de Janeiro, acabou. Não é verdade? O Brasil não representa perigo para os Estados Unidos. Então é essa a oportunidade de trabalhar em conjunto, mas não trabalhar sendo explorado como está sendo agora. Aí não. Como foi a vida inteira, né, sendo explorado pelo americano. Aí não. Mas uma parceria de fato saudável. Uma coisa de cooperação. Né? Os princípios dos chineses lá de cooperação, né? Mas o Trump quer insistir nessa quantidade de burrices aí, econômicas. Então que seja o Mercosul com a União Europeia. Faça esse acordo o quanto antes, já para mostrar para os Estados Unidos que não é bem assim. Eu acredito que realmente agora a caneta está bem próxima ali do papel. Está bem próxima do papel. Porque vai ter que ter uma outra opção. Vai ter que ter uma outra opção. Tem o bloco chinês ali se fortalecendo, tem os Estados Unidos se isolando, e realmente a União Europeia e Mercosul. E deixa o Canadá entrar para a União Europeia. Deixa o Canadá. Entra para a União Europeia, não tem problema. Não está na Europa, não tem problema, entra. Isso vai ser muito bom para o Canadá. Que não está gostando nada dessa história. E agora parece que. Agora o Trump abriu, né? Ele quis fingir que não era a questão do Canadá ser o 51º estado, né? Ele quis inventar aquela história das drogas lá, não sei nem o nome dessa porcaria, fentanil. Mas daí ele percebeu que estava fazendo um papel de palhaço, né? Que estava ridículo essa história, né? Porque todo mundo está sabendo que não é isso, ele está forçando, né? Então agora ele abriu. Quer dizer, não adianta, entende? Não adianta, tem que... Sabe, é o que eu digo. Lá na China, o cara abriu a boca, falou diferente e vai preso. Na Rússia também. Agora aqui, os meios de comunicação, tudo aí, vai querer enganar. Como já diz o ditado, você consegue enganar pouca gente por muito tempo. Agora, muita gente, por um longo tempo, não consegue. Não consegue. Enganar muita gente por longo tempo não consegue. Então, quer dizer, Donald Trump, povo americano, recupere o juízo. Recupere o juízo, refaça a estratégia. É um país belíssimo, volto a falar, é um país maravilhoso. Já fui várias vezes para os Estados Unidos, tenho filhos morando nos Estados Unidos. Né? Não queria ver essa ruína, essa desgraça acontecer. É feio, é ruim.
Para todos. Para o mundo todo isso é ruim. Que os Estados Unidos entrem nessa decadência. Mas aí, tá pintando. Todos, se mantiver assim, porque o Trump tem condições de piorar muito, né? Mas se mantiver deste jeito, em 1 ano e meio, 18 meses, quebra os Estados Unidos. Agora pode ser antes. Pode ser antes porque o Trump está dando uma forcinha, né? Está dando uma forcinha. Então é isso. Se eu pudesse dizer para o povo americano uma coisa, eu diria o seguinte: vão para as ruas, se manifestem e exijam mudanças. E se você está aí nos Estados Unidos, venda o que você tem e caia fora. Venda o que você tem e caia fora. Se você tem dólares também, cuidado. Outro dia uma pessoa disse assim, mas o dólar subiu, não sei o que, vou vender agora. Bom, cada um faz o que quer também, né? Eu não posso ficar batendo aqui, né? Porque ninguém tem bola de cristal. Eu dou a minha opinião. Né? De repente, se o dólar subir, se o dólar baixar, eu dou a minha opinião. Né? Certo? Eu sou um cara que eu não tenho dinheiro aplicado, dinheiro em especulação, não. Tudo que eu tenho tá empenhado em setor produtivo, em coisas concretas. Né? Então, eu até talvez seja pouco indicado para falar a respeito disso, porque eu sou contra essa coisa de querer ganhar dinheiro fumando charuto, sabe? Não. Para mim é trabalho. Para mim é trabalho, é investimento em coisas concretas. É isso que funciona. Tá? E provavelmente é isso que o Donald Trump pensa também. Né? Ele está querendo trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Talvez ele valorize. Não ele, né? Ele não quer. Ele não vai trabalhar, mas ele quer que tenha gente trabalhando para não quebrar o país dele. Né? Mas enfim, está fazendo do jeito errado. Isso é um processo que tinha que ser gradativo. Tem que ser gradativo. Tem que ser gradativo. Então tá lá, Donald Trump. Se a questão é orgulho, mostre para o teu povo que o teu PIB per capita não é o primeiro, que os Estados Unidos não é o melhor país do mundo. Entende? Desfaça essa ilusão. Entendeu? Mostre a realidade da China, para o povo não ficar incomodado dizendo a China vai passar. Não, a China, o PIB vai passar, mas o per capita está muito abaixo. Tá? E tenta consertar as coisas na base do diálogo. Não fica aí chutando a canela de todo mundo, que daqui a pouco esse todo mundo se une e te dá um ipom. É isso aí.